eu estava entrando numa depressão e não sabia, porque há 20 anos atrás, isso foi um pouco depois, 19 anos atrás. Não se falava muito, tinha conhecimento da depressão, isso, né? Isso era uma coisa assim, às vezes que as pessoas até pensavam assim, isso é bobeira. Qual foi o momento mais desafiador que você já passou assim até hoje na sua caminhada? Olha, eu vivi grandes momentos desafiadores. Eu digo grandes porque realmente eles tentaram me parar. Eles se levantaram como gigantes, sabe, diante de mim. Mas eu agradeço muito a Deus que esteve comigo e que segurou na minha mão e disse, não, filha, você não vai parar não, você vai continuar porque eu sou contigo. Eu me lembro, um dos momentos foi lá no início, quando não acontecia, às vezes a gente acha que as coisas têm que acontecer no nosso tempo, do nosso jeito, e não é assim. E eu quero que você que está nos ouvindo, nos assistindo, entenda que tudo que Deus tem para nós é perfeito, o tempo dele é perfeito. Deus, ele nos prepara para coisas lindas e não dá para ele entregar nas nossas mãos vitórias que nós ainda não estamos prontos para receber. Então entenda que se está demorando aparentemente para você, Deus está te preparando. Não fique ansioso, porque vai chegar no tempo certo, vai ser perfeito, do jeito perfeito que Deus tem para você. Então eu me lembro de, nesses momentos, de pensar assim, eu não quero mais, tô cansada, é muita humilhação, é muita tristeza. A gente chega para cantar e não dá oportunidade, e pessoas que diziam, não, eu vou gravar você, e depois, não vou gravar mais não, sabe? Foram muitos momentos que, nesse início, que eu disse assim, eu tô muito cansada, é muito triste, e realmente todo o início é desafiador, é difícil. Sim. Então eu pensava em parar várias vezes eu pensei em desistir. Você se questionava se isso era o caminho, se Sim. não era, se você estava enxergando errado? Sim. Porque às vezes a pessoa se questiona, fala, pô, será que Deus está me preparando ou será que o caminho não é esse e eu estou entendendo errado, né? Muitas vezes, o que me fortalecia para continuar era realmente os sinais que Deus nos dava, porque Deus nos dá sinais. Eram as palavras que vinham da palavra quando a gente abria, né, para ler, como também direcionava, né, de pessoas que vinham, não para, porque Deus está vendo, é isso mesmo, você está no caminho certo. Então Deus sempre envia mensageiros que realmente vêm de Deus para nossa vida. E depois de alguns anos, depois de acho que 5 ou 6 anos de muita humilhação, mas eram muitas dores, nós encontramos, o Senhor abriu a porta da MK Music, que é onde eu tô até hoje, a minha gravadora. Nós lançamos o primeiro CD e ali, depois desse momento, eu vivi o grande desafio da minha vida até hoje, acho que um dos maiores, que foi quando a minha mãe descobriu que estava doente. Então foi assim, foi um misto de emoções. Um milagre muito grande. Nossa, você acabou de gravar um CD e as pessoas dizem assim, meu Deus, como pode? Na época, gravar um CD era algo assim, há 20 anos atrás, conseguiu, e tá tocando na rádio. Olha, e tá na televisão. E eu lembro que meu pai me ouvia todo dia, era a mesma música. E ele dizia assim, olha, tá tocando. Vem, corre pra ouvir. Eu assim, pai, a gente já sabe que tá tocando. Aí tocava assim pra ele, vem, tá tocando de novo, Bruna, vem ouvir. Aí eu mandava os vizinhos ligar o rádio. Foi um momento de festa, de muita alegria. Sim. E as agendas, e viagens, e aquela alegria. Isso foi em abril. E no mesmo ano, em novembro, a minha mãe descobriu um tumor no cérebro. E eu não tinha ideia do que era isso. Na minha cabeça era uma doença que, tudo bem, vai ficar tudo bem. E ela internou em janeiro. No final do ano ela passou em casa e internou, e eu me lembro de todo mundo estar muito tenso e eu não estava entendendo, e que é isso? E ela fez a cirurgia e logo após a cirurgia o Senhor a levou. Ali eu vivi a maior experiência da minha vida. Eu tinha 12 anos, tinha acabado de fazer 12 anos e com o primeiro CD lançado, e de repente a minha melhor amiga vai embora. Sim. A maior incentivadora do meu ministério, a pessoa que mais sonhou. Meu pai também sonhava, mas eu tinha uma ligação com a minha mãe, era muito grande. E assim, eu digo para as pessoas que era algo assim que
chegava a doer, sabe? Aquele amor que doía, porque ela engasgava e eu ficava desesperada, né? Mãe, ela dizia, Bruna, pelo amor de Deus. Então, eu não sabia viver a minha vida sem ela. Eu não dormia fora de casa, porque eu tinha que estar com ela o tempo inteiro. Eu cantava olhando para ela, porque se eu errasse a música, ela já fazia um sinal com os olhos e eu... Então, ela era a minha referência, ela era o meu porto seguro. Eu ainda não conhecia Deus verdadeiramente. Eu tinha 12 anos, eu conhecia Deus, eu vivi experiência, mas olha aqui, mas a minha mãe eu tô vendo. Sim. Então, ela que me ensina a orar, ela que me ensina. Então, quando ela se foi, eu me senti completamente sozinha. Eu me senti assim... Desamparada, acabou minha assim, vida. Acabou minha vida, acabou tudo, acabou o ministério, não quero mais cantar. E o inimigo começou a lançar coisas na minha mente que eu digo assim, eu estava entrando numa depressão e não sabia, porque há 20 anos atrás, isso foi um pouco depois, 19 anos atrás, não se falava muito, tinha conhecimento da depressão, né? Isso era uma coisa assim, às vezes que as pessoas até pensavam assim, isso é bobeira. Para com bobeira, tá de bobeira, para de bobeira. E eu me lembro que eu tentei, eu morava no 8º andar e eu chegava perto da janela e eu pensava assim, será que se eu me jogar daqui, meu sofrimento vai acabar? Olha só, isso era coisas realmente do inimigo. Sim. Não era algo que vinha de mim, sabe? Era uma sugestão. Porque o inimigo, ele trabalha com sugestões. Ele está ao nosso derredor e ele sopra. Nossa mente, hoje nós, depois de... Você vai amadurecendo espiritualmente, você vai entendendo que você repreende essa voz. Ei, tá repreendido. Tá repreendido, Satanás. Que isso? Esse pensamento não é meu, não, Não né? é meu. Sai daqui. E você vê que são coisas como aconteceu até mesmo com Pedro. Pedro, quando chega para Jesus e diz assim, não, Jesus, não faça isso, por que o senhor vai morrer? Ele tinha acabado de falar uma coisa linda e de repente, no mesmo momento, ele diz, não, Jesus, por que o senhor vai morrer? E Jesus vira para Pedro e diz, sai para lá, em nome... Satanás, eu te repreendo. Então, ao mesmo tempo que Pedro vive uma experiência, daqui a pouco ele está vivendo outra. Aonde o próprio Jesus diz, não, eu repreendo isso, sai pra lá. Então, são sugestões que você pode ser muito de Deus, você é uma pessoa completamente espiritual, mas o inimigo vai sugestionar e você tem que estar pronto para repreender. Dizer assim, não, eu repreendo esse pensamento, eu repreendo, mas na época eu não tinha essa experiência, assim, né, esse amadurecimento, e eu não tinha essa noção. Então eu ouvia aquelas sugestões, eu dizia, pois é, se eu me jogar daqui, eu olhava, pensava assim, se eu cortar os meus pulsos, olha só de onde que vinha, sabe? Eu vou acabar com o meu sofrimento, porque realmente foi um momento onde eu chorava muito. Eu olhava para o meu pai, via o meu pai completamente triste, sabe? E meu pai só chorava. Minha irmã, de 8 anos, e eu dizia assim, como é que vai ser da nossa vida agora? Estamos sozinhos, sabe? Todo mundo sofrendo, todo mundo sem sofrendo, ninguém pra levantar. Acabou a nossa história, acabou tudo que Deus tinha pra gente. As agendas por um período canceladas. E aí nesse período eu comecei eu me lembro que eu comecei um distúrbio muito grande emocional, então eu comecei a engordar muito. E as pessoas começaram a cobrar isso, você tá engordando. Olha, você tá isso. E aí misturava, sabe, as emoções de estar entrando num período de adolescente, então... Já mexe com a autoestima, né? Nossa, e foi assim... E realmente foi um tempo muito, muito difícil. Isso foi em 2002. Foi um tempo realmente muito, muito difícil para mim. Eu acho que foi um dos anos mais difíceis da minha vida. E como você se levantou? Como foi o momento de ao superar tudo mesmo isso, né? tempo que foi o ano mais difícil, o ano mais desafiador, O que mais te foi o ano fortaleceu. que mais eu conheci a Deus. Como Jó, eu digo que antes eu conhecia a Deus de ouvir falar. Antes eu conhecia o Senhor das pessoas falarem para mim quem Ele era. A partir daquele ano eu comecei a conhecer Deus, quem Ele era verdadeiramente. Foi ali que eu comecei a depender de Deus, sabe, Karina? A mergulhar na palavra e viver esse amor intensamente. Porque eu entrava no meu quarto e eu sempre digo isso, que é importante os jovens e adolescentes que estão nos ouvindo, Deus nunca nos deixa sozinhos. E eu nunca pensei em abandonar Deus.
sabe, eu nunca pensei... eu tinha um temor tão grande que foi gerado no meu coração durante a minha infância, que eu volto a dizer para as mães, a importância que tem de você apresentar quem é Deus para os seus filhos. Porque quando chegou na minha adolescência, e eu não tinha mais ela ali nesse período, eu tinha um temor tão grande que eu nunca pensei em deixar Deus. Eu não queria... Eu amava Deus, eu estava triste. Eu dizia assim, eu tô muito triste, Deus. Eu não tô entendendo nada. E Deus, Ele é um pai e Ele entende quando nós falamos pra Ele assim, olha, eu tô muito chateada. Eu tô muito brava. Eu não tô entendendo nada que o Senhor tá fazendo. Mas eu quero te dizer que eu te amo. E eu continuo confiando. Tá muito difícil, tá doendo. E era o que eu dizia pra Deus nas minhas palavras de adolescente. Eu dizia assim, olha, eu tô muito triste com o Senhor, Deus. Porque o Senhor levou minha mãe, minha melhor amiga. Por que o Senhor fez isso? Eu tô sozinha, Deus. Eu dizia pra Ele. Mas eu não vou deixar de amar. Não, eu não vou deixar de amar o Senhor. E ali Deus começou a falar comigo. Eu não te deixei sozinho. Eu sou o teu melhor amigo. Eu tô aqui contigo. E eu comecei realmente a ouvir a voz do Espírito Santo dentro de mim. E ali foi um período onde eu lia mais, onde eu cantava no meu quarto. E eu comecei a viver experiências novas, de momentos de oração que eu nunca tinha vivido. E realmente a depender desse amor. E é algo que acontece, é sobrenatural. Porque você dizer para uma menina de 12 anos que ela vai começar a conhecer a Deus e que a vida dela vai dar certo em meio ao caos, aos olhos humanos, as pessoas dizem assim, não, vai parar, vai dar tudo errado. Sim. São adolescentes que já estão para muitos, eu e minha irmã estávamos condenadas a viver de mão em mão. Nós não tínhamos, nossa família sempre foi pequena. Então eu tinha poucas tias, algumas que moravam em São Paulo, aqui em São Paulo, que eu sou do Rio, outras que não estavam tão perto. Eu não tinha avós nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Eu já não conhecia, eu tinha uma avó de consideração. Então, assim, aos olhos humanos vão se perder. Acabou, essa família acabou, porque o porto seguro deles foi embora. Sim. Vocês continuavam indo na igreja ou era algo que você buscava mais? Continuamos indo a gente mudou a nossa igreja na época, porque a igreja que a gente frequentava e que nós éramos, que nós amávamos, lembrava muito ela. Sim. Então, nós conversamos com os pastores e nós mudamos a igreja porque, sabe, mudar o nosso... Vamos nos levantar. Sim. Então, a gente precisou realmente ir para outro lugar e para não ter tantas lembranças, e Deus começou a nos levantar. Então, quando as pessoas olhavam e diziam assim, essa família acabou, esse ministério acabou, não tem jeito para essa família, essas meninas vão para o mundo e vão viver de mão em mão e vão viver assim, cada hora com uma família, porque o pai tá ali, coitado. Para muitos, meu pai era um coitado, que estava ali quase em depressão, estava ali sem direção. Mas Deus é lindo, porque Ele olha para nossa vida e pode estar tudo parecendo assim, tá um caos. Aos olhos humanos, as pessoas olharem e dizer assim, não tem jeito para essa família. Não tem jeito para essa vida. Tá destinado, tá condenado a viver uma história de desgraça. E Deus fala assim, não, porque eu tô na história. E se eu estou na história, vai ser diferente. Eu vou levantar, vai viver, vai ter milagre, vai ser usado, vai viver o sobrenatural. Eu vou fazer dali realmente pessoas que vão sair para viver o sobrenatural. E Deus é tremendo, porque Ele faz. Independente dos olhares, independente dos pensamentos, Deus faz além, porque Ele não vê como o homem vê. Independente dos nossos próprios pensamentos, inclusive, né? Independente das nossas emoções, do que a gente está sentindo, Deus ele não trabalha de acordo com as nossas emoções. Se Deus fosse trabalhar assim, misericórdia. Ainda mais nós mulheres, que às vezes acordamos e cheias de fé, cheias de alegria. E tem dia que a gente acorda assim, hoje, Senhor, hoje eu estou assim tão emotiva aí, sabe? E Deus não trabalha com emoções. Ele é um Deus realmente que olha para o nosso coração. E Ele vê um coração quebrantado, um coração disposto. O seu coração, ele está disposto a servir a Deus? Pode estar tudo difícil, você pode estar cada dia com um sentimento diferente. Tem dia que você está sentindo...
Você tem um coração pronto para servir a Deus? Você tem um coração quebrantado? Você ama o Senhor? Se prepare. Fica tranquilo, porque Ele vai fazer na tua história coisas sobrenaturais. E ali Deus começou a nos levantar, Karina. Assim, a gente começou a viver. Volta as agendas, volta tudo. E eu me lembro que nesse período de turbulência, um pouco antes disso, que foram alguns meses, nesse mesmo ano de 2022, eu arrumava muita briga na escola. E eu me lembro que eu tava muito... Por quê? Você tinha um gênio forte? Eu estava muito... Essa revolta toda, ela foi para um lado, né? Sim. E o lado dela foi assim, da revolta. Foi uma baixinha de 1,50 m. É tipo, não vou ficar de coitadinha não, vocês vão ver. Exatamente. Vocês vão ver que eu não sou essa coitada. Isso aí, exatamente. Né? Eu vou provar que eu sei me defender. Então a pessoa me olhava muito... Tá olhando o quê? Exatamente. Você tá olhando, tô com uma melancia na cabeça, era uma resposta e a pessoa já me olhava, tipo assim, meu Deus. E eu lembro que eu tinha um professor, um diretor de uma escola que era em Colégio Batista, e ele me chamou: Bruna, minha filha, você já tem CD lançado, você é uma menina de Deus, você não pode ficar arrumando confusão. Eu falava assim, mas E era mais forte do que eu. E eu me lembro que nessa época também eu fiz um período de uma terapia com uma psicóloga cristã, doutora Elaine Cruz, que marcou a minha história. É uma mulher de Deus. E eu lembro que por causa dela, naquele período, eu pensei assim, um dia eu vou ser psicóloga. E eu ainda tenho esse sonho no meu coração de um dia fazer psicologia. E é algo que eu vou retomar. Eu pensei, aí engravidei da Bela. E aí vou retomar. Porque eu acho lindo, sabe, você unir, né, as duas coisas maravilhosas, que é você entender e usar através das ferramentas também de Deus e humanas, enfim. E eu comecei a voltar assim, mas era um momento, e eu sei que muitos jovens e adolescentes que podem estar nos ouvindo, e até mesmo pais, que às vezes não entendem alguns comportamentos dos filhos. É importante você parar para pensar o que está acontecendo, sabe? Olhar para a volta e ver seu filho se aborreceu, aconteceu alguma coisa, algum trauma. Talvez para você não tenha sido um trauma, mas para aquele adolescente foi um trauma. E você não entende alguns comportamentos, tem algo ali que precisa ser tratado, tem algo ali que precisa ser estudado. E se isso não é estudado, e se isso não é visto a tempo, aquele adolescente se torna um jovem agressivo, um jovem revoltado com a vida, porque ninguém, sabe, parou para olhar e pensar assim, não, peraí, não é apenas uma fase. Tem algo acontecendo, tem algo mais profundo, ele precisa de ajuda. Tá revoltado porque tá triste, porque aconteceu algo que marcou a história dele. Peraí, vamos parar um pouco, porque as pessoas têm essa coisa de, esse nome horroroso que deram, né? De aborrecente. Que coisa terrível. Não, peraí. Os nossos adolescentes são homens e mulheres que vão, sabe, trazer um futuro lindo, né? Que vão se tornar grandes homens poderosos em Deus, grandes mulheres de Deus. Então vamos dar atenção e parar para entender, para chorar junto, para ouvir o que eles têm para dizer, e se for necessário, procure uma ajuda, sabe? E eu me lembro que quando falaram para mim, eu falei assim, eu não tô maluca, eu não preciso de psicóloga. Sim, eu não tô antigamente maluca. Era visto, né, como coisa de pessoa que tá ficando louca. E não era, foi incrível. E realmente foi um tempo, e ali eu comecei a me levantar. E eu me lembro de viver experiências dentro do meu quarto muito lindas, de ver coisas acontecendo realmente. De estar orando e de repente ver um copo se tremendo, de ver a mesa tremendo, dizer assim, o que está acontecendo? Eu comecei a viver coisas, Deus começou me deixar viver, me permitiu, sabe? Que eu visse, que eu tivesse sonhos, eu comecei a ter sonhos. E é lindo quando você começa a ouvir Deus nos seus sonhos e entender o que Ele tem. Eu comecei a receber direcionamento e fui crescendo espiritualmente, foi o que me fortaleceu. E eu me levantei realmente uma nova mulher. Em 2003 eu lancei um CD chamado Siga em Frente. Que idade você tinha? Eu tinha 14. 14 ainda. 12, isso mesmo. Em 2003 eu tinha 14 anos, eu lancei esse trabalho que o nome tinha tudo a ver com a minha história. Siga em frente. Quando as pessoas achavam que tinha acabado, Deus falou assim, não, peraí que eu vou levantar essa família para viver e continuar seguindo, porque a minha mãe foi levada, mas nós estávamos aqui. Sim. Então o nosso propósito nessa terra precisava
continuar. Nós tínhamos algo de Deus para viver. Se eu tivesse parado, eu não viveria nada do que eu estou vivendo hoje. Imagine, e além de tudo que você vive, o tanto de pessoas que são impactadas pela sua vida, Sim. pela vida Amém. de todos os seus familiares que também foram tocados, que foram passando isso de pessoa para Amém. pessoa. Amém. Então a gente sempre tem um propósito, né? Deus nos criou com um propósito aqui nessa terra. Então, às vezes a pessoa, né, se compara tanto com outra, né, falando, poxa, mas eu não vou cantar para multidões, eu não faço diferença nesse mundo, mas como fazemos tanta diferença, podemos, né, impactar tantas vidas, tantas pessoas, né, com o nosso exemplo de fé, com a nossa palavra, com um abraço, com Sim, um olhar, um sorriso. com um sorriso. Então, eu acho que sintam-se importantes, todos vocês têm um lugar importante nesse mundo para Deus. Você foi criado com um propósito para fazer algo. Amém. Então, não se sinta menor do que ninguém. Amém. Todo mundo tem seu potencial, tem Sim. uma habilidade, tem algo que o outro não tem, sua verdade. particularidade que é preciosa, né?